Pessoal, sejam bem-vindos. Agora a gente chegou na resolução da questão 27, uma questão de química, que envolve um conteúdo básico das aulas de química, que é atomística. Os tipos de átomos, tipos de modelos atômicos, como é que é o modelo atual. Ela começa falando que para explicar a estabilidade do átomo, admitiu-se que um gás emite luz quando a corrente elétrica passa através deste, devido aos elétrons em seus átomos primeiro absorverem energia da eletricidade e posteriormente liberarem aquela energia na forma de luz. A partir das informações do texto, pode-se concluir que esses diferentes tipos de emissão de luz estão fundamentados no modelo atômico de... E a resposta, para quem já estudou modelos atômicos, fica fácil, é o modelo de Bohr, de Rutherford-Bohr, que foi uma evolução do modelo de Rutherford. Que fenômeno que a gente está descrevendo aqui nessa questão? Um elétron, quando ele é excitado no modelo de Bohr, ele passa para a próxima camada. Então, um elétron tem níveis de energia e quando ele passa de um nível menor para um nível maior, ele precisa absorver energia. Mas depois ele vai retornar à sua estabilidade onde ele estava e vai liberar energia novamente. Essa energia vai ser liberada na forma de luz, ou então de alguma outra onda eletromagnética. Então aqui nós temos a imagem de um salto e quando ele volta para a sua camada original, há essa liberação de um fóton de energia eletromagnética, de luz, de onda infravermelho, de raio-x. Depende da diferença de energia que a gente está trabalhando aqui. Então aqui nós temos o modelo atômico de Bohr. Já que a questão citou isso, é importante dar uma revisada nos modelos atômicos. As questões sobre o que forma a matéria, do que a matéria é feita, sempre estiveram presentes na cabeça das pessoas. Lá na Grécia Antiga, por exemplo, nós tínhamos vários filósofos da natureza que buscavam entender do que a matéria é feita. Dentre eles, a gente tinha o Leucipo e Demócrito. Demócrito, que é o mais famoso, ele defendeu a ideia de que quando você dividisse qualquer matéria, para chegar no mínimo tamanho possível, você chegaria numa partícula chamada de átomo. E esse nome deriva justamente do grego, átomo. Tomo significa divisão, então não tem uma divisão, algo que não pode ser divisível. E isso foi Demócrito há 400 anos antes de Cristo, aproximadamente. Muito tempo depois, e isso ainda estava martelando na cabeça das pessoas, foi então que John Dalton, o mesmo da genética que pesquisou sobre o daltonismo, ele chegou em um modelo da bola de bilhar, em 1803. Começo do século XIX, na história um momento de grandes descobertas em todas as áreas do conhecimento, período do iluminismo, tem todo esse contexto. E ele propôs que a matéria seria formada por átomos também. E ele propôs que o átomo teria o formato de uma bola de bilhar, ele seria parecido com uma bola de bilhar. Ou seja, uma esfera de diferentes tamanhos e que seria maciça e indivisível. Ele tem algumas proposições que são: todas as substâncias são formadas por átomos. Átomos de diferentes elementos têm diferentes propriedades. Então, se eu tenho um átomo de um elemento, ele tem que ser diferente de um átomo de outro elemento. Isso implica também que átomos de um mesmo elemento são exatamente iguais, segundo a teoria de Dalton. Então, se eu tenho uma bola de bilhar que representa o nitrogênio, a outra bola de bilhar que representa o nitrogênio é exatamente igual, só que ele é diferente da que representa o hidrogênio. Tem massa diferente, tamanho diferente, enfim. E os átomos não se alteram quando formam componentes químicos. O que isso significa? Que eu posso ter reações químicas, mas eles não vão se alterar, eles vão se reorganizar. Aqui a proposição 5. Na proposição 5 nós temos que os átomos são permanentes, indivisíveis, não podendo ser criados nem destruídos. Então você não pode nem criar nem destruir átomos segundo Dalton. Que a gente vê atualmente que não é verdade. Você pode criar e destruir átomos. E a sexta fala que as reações químicas são uma reorganização de átomos. Lembra que eles não se alteram quando formam componentes químicos, então eles se reorganizam, se misturam para formar outros componentes químicos. E ele percebia isso junto com aquelas leis de conservação de massa, de Lavoisier, aquelas leis da proporção de Proust. Então, foram um arcabouço teórico para ele conseguir chegar nesse modelo. Só que existiam alguns fenômenos estranhos que não eram explicados pelo modelo da bola de bilhar. O comportamento das cargas elétricas, a natureza elétrica da matéria começou a ser estudada com bastante afinco na época do século XIX. Você tinha, por exemplo, experimentos como o tubo de raios catódicos, em que elétrons eram acelerados
e isso gerava um feixe luminoso que ninguém sabia explicar o que era. Mas quando você submetia esse feixe a um campo magnético, ele sofria desvios. E isso era a natureza das partículas contendo cargas elétricas. Então, foi proposto que existiam partículas de cargas elétricas negativas. Daí, Thomson, que não é Thomson, é Thomson, chegou com seu modelo do pudim de passas, em que o átomo seria formado por uma esfera de carga positiva e as passas seriam os elétrons de carga negativa, que eles poderiam ser arrancados do átomo. Olha só, o átomo agora não é mais indivisível. Ele trabalhou com a natureza elétrica da matéria, a divisibilidade do átomo e a presença de partículas pequenas com carga no átomo, como a gente vê aqui. Aí Rutherford, alguns anos depois, começou a estudar também a natureza da matéria e realizou o experimento da folha de ouro. Segundo o modelo de Dalton, segundo o modelo de Thomson, do pudim de passas, o átomo era formado por uma substância não maciça de carga positiva e os elétrons de carga negativa que ficariam nessa massa, imersos. Então o experimento foi feito com radiação. Partículas alfa, o que são partículas alfa? Atualmente a gente sabe que partículas alfa são núcleos de hélio sem elétrons em altas velocidades. Então eles são fontes de radioatividade muito grandes. E eles eram emitidos a partir de uma caixa de chumbo e direcionados para uma folha de ouro. O esperado, segundo esse modelo atômico, é que as partículas passassem livremente ou sofressem alguns desvios por causa das cargas. Mas o que aconteceu foi algo diferente. Sim, uma parte das partículas alfa conseguiam passar livremente ou sofriam desvios, mas outra parte ricocheteavam. Uma analogia que eles faziam na época era como se você atirasse com um canhão em uma folha de papel e ela voltasse para sua direção. Isso foi muito estranho considerando o que eles pensavam que era o átomo. Então eles tiveram que reformular essa ideia de átomo e pensaram que ele teria um centro maciço, denso e grandes espaços vazios ao redor. Essa seria a explicação para o átomo. Quando a partícula alfa passasse próximo, ela poderia sofrer um desvio, já que ela tem carga positiva. E quando ela batesse no núcleo, exatamente, que é uma chance pequena, mas poderia acontecer, ela refletia e voltava em um sentido diferente. Ela estava no sentido da esquerda para a direita e voltava da direita para a esquerda. Então aqui a gente vê como é que aconteceria esse fenômeno. E assim, Rutherford chegou ao seu modelo planetário em 1911. Se você vê esse nome, sistema planetário, em alguma prova, saiba que é o de Rutherford, em que nós teríamos uma eletrosfera muito grande e teríamos um núcleo positivo que condensaria a grande maior parte da massa do átomo em si. E os elétrons ficariam ao redor como planetas orbitando na eletrosfera. Só que tem um problema com essa teoria. Nós temos elétrons acelerando ao redor de um núcleo de carga positiva. Cargas elétricas sofrendo aceleração tenderiam a perder energia na forma de radiação eletromagnética e cair em direção ao núcleo. Já se conheciam bastante fenômenos do eletromagnetismo e é isso que deveria acontecer. Só que não era o que acontecia. Então, tem algum problema com o modelo de Rutherford. Foi aí que chegou Bohr e trouxe alguns postulados. Dentre eles, que os elétrons não podem assumir qualquer nível de energia, qualquer distância do núcleo. Tem que ter algumas órbitas específicas que são estáveis. Então não é qualquer órbita, não é bagunçado. Ele tem órbitas certinhas que ele tem que ficar. Isso aqui é um postulado, ele simplesmente observou, usou para explicar e deu certo. E com essas órbitas específicas, com essas distâncias específicas, a energia de cada um dos elétrons teria que ser quantizada. Daí que vem essa ideia de física quântica, de modelo quantizado. É basicamente isso que significa. Era o modelo das camadas eletrônicas. Bohr, então, ele trouxe a quantização da energia atômica. Cada elétron apresenta uma quantidade específica de energia. Os elétrons se movem em uma órbita, as quais são chamadas de estados estacionários. E ao absorver energia, o elétron salta de uma órbita mais distante do núcleo, foi o que a gente falou, foi o que a questão trouxe. Quando absorve energia, o nível de energia do elétron aumenta, saltando para a camada mais externa. Por outro lado, ela diminui quando
o elétron emite energia. Então, foi o que a gente falou, quando ele volta para seu nível original, ele tem que perder energia na forma de energia eletromagnética. E os níveis de energia ele trouxe também, ou camadas eletrônicas, acomodam um número determinado de elétrons e são determinados pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. Aqueles níveis de energia que a gente vê na tabela periódica da química. Então foi ele que trouxe o Bohr. Depois de Bohr, chegou um modelo mais avançado ainda, que a gente até vê na química, na distribuição de Pauling, que é o modelo quântico, o modelo de Schrödinger. Esse é realmente um modelo baseado na física quântica. Esse foi quando a física quântica já estava se desenvolvendo mais e o Schrödinger trouxe esse modelo, em que os elétrons não estariam em um lugar só, você não conseguiria encontrar o elétron, mas você tem uma densidade de probabilidade, você tem uma chance de encontrar os elétrons, e ele trouxe essa ideia dos orbitais. Esses orbitais que a gente vê na química são a ideia do Schrödinger. Então, a depender do formato desse orbital, nós temos uma determinada probabilidade de encontrar o elétron naquele local. Aqui nós temos o 1s, 2s, 3s, lembra? Orbital P. Então, tudo isso vem do Schrödinger. Por fim, algum alternativo pode acabar dizendo que Rutherford descobriu o nêutron, que Dalton descobriu o nêutron ou algo desse tipo, mas quem descobriu e provou a existência do nêutron foi com o modelo atômico de Chadwick. Ele que foi o descobridor dessa partícula que serviria para estabilizar o núcleo. Ele resolveu o problema da falta de estabilidade do núcleo. Então aqui a gente conseguiu revisar bem os modelos atômicos. A partir daí, se você nunca ouviu falar sobre esse assunto, é importante ver aula sobre isso, porque é um assunto muito frequente nos vestibulares. Então agora a gente vai para a próxima.